Joia. Então, vamos começar. Então, como a gente já conversou, nós vamos retomar os metabolismos glicídicos agora a partir dessa aula de hoje. E a gente vai focar hoje, então, em conversar um pouquinho sobre o metabolismo do glicogênio, né? A gente conversou um pouquinho sobre o glicogênio em outros momentos, né, já em outras aulas. Não sei se vocês lembram do glicogênio, mas a estrutura dele é uma estrutura que lembra bastante a estrutura da amilopectina, né, que forma o amido. E a gente vai entender um pouquinho como é que alguns tecidos, né, onde esse tipo de molécula é principalmente formada ou degradada, né, como é que esses processos, então, vão acontecer de modo bastante regulado, né, para a gente manter a nossa homeostase em diferentes situações. Então, vai ser uma aula bem bacana para a gente aprofundar um pouquinho aspectos em relação a esse metabolismo. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar hoje sobre aspectos em relação ao processo de síntese de glicogênio, como é que ela vai acontecer, enfim, enzimas envolvidas, né, as etapas do processo, e também o processo de degradação de glicogênio e os mecanismos de regulação. Esse metabolismo também vocês encontram sempre nos livros de bioquímica, né, qualquer livro de bioquímica traz um capítulo, né, ou esse assunto dentro de algum outro capítulo envolvendo o metabolismo de glicídios, então é bem fácil de encontrar. Bem, quando a gente discutiu sobre outros metabolismos glicídicos em aulas anteriores, a gente começou a entender um pouquinho, né, como é que o nosso organismo, em mais detalhes, né, entender em mais detalhes, como é que o nosso organismo, ele utiliza a glicose como fonte de energia, enfim, tudo mais. Mas a glicose, ela pode ter vários destinos na nossa célula, né? Vocês lembram de alguns outros destinos que a glicose possa ter? Uma vez que ela entra dentro de uma célula, em algum tecido no nosso organismo, o que o tecido pode fazer com essa glicose? Essa figurinha, ela mostra, né, captação de glicose aqui via um carreador do tipo GLUT, aqui especificamente um GLUT do tipo 4, que é aquele que mobilizado para a superfície de alguns tecidos, via atuação de insulina, né, um carreador que depende da atuação de insulina. E uma vez presente a glicose dentro da célula, a partir do carreamento por esse GLUT, o que vai acontecer com essa glicose dentro da célula? Quais seriam os destinos possíveis dessa glicose? O que a gente pode considerar? E isso, formar acetilcoenzima A, então fazer o processo de glicólise, converter a glicose em piruvato, piruvato em acetil-CoA, e acetil-CoA também tendo destinos vários, né? A gente viu um destino já dele que é a oxidação completa com formação de CO2, mas também eu posso ter esse acetil-CoA sendo convertido em outros tipos de moléculas. A gente vai falar sobre isso também nas próximas semanas já com vocês, né? Mas além desse destino, que outros destinos a gente pode pensar para a glicose? A gente já tinha visto o processo de glicólise anaeróbia, que acontece, então, também em alguns tecidos, dentre esses tecidos, tecido muscular esquelético, em condições, né, de menor tensão de oxigênio, né, metabolismo anaeróbio, a gente tem conversão de glicose em lactato, né. E também a gente vai falar hoje um pouquinho mais sobre outros destinos, né, então, conversão de glicose em estoques de glicogênio, né, nossas poupanças de glicose nos tecidos, e a gente, então, vai entender mais um destino, né, possível para a glicose dentro de de algumas células do nosso organismo, ok? Então, vamos lá. Então, destinos possíveis, né, a gente pode ter a glicose sendo convertida em piruvato para obtenção de energia na forma de ATP, posso ter a conversão desse piruvato em acetil-CoA e, consequentemente, a oxidação completa de carbonos no ciclo de Krebs, também para obtenção de energia, né? Mas, a partir também do acetilcoenzima A, a gente consegue usar esse acetilcoenzima A, dependendo da regulação metabólica, eu posso usar ele para a formação de outras moléculas, né? Como ácidos graxos, ou esteróis, enfim, o colesterol, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso já nas próximas semanas. E a gente vai conseguir ver em mais detalhes, né, por que pessoas que consomem, às vezes, grande quantidade de carboidratos na dieta, elas acabam acumulando grande quantidade de tecido adiposo, né, isso envolve justamente essa regulação metabólica, onde o organismo é capaz de converter, né, o acetil-CoA proveniente, por exemplo, de glicose, num outro tipo de composto, né, que é um ácido graxo, que depois é estocado na forma de triglicerídeos, né, então também um destino
possível para essa glicose. Além disso, também a gente pode converter a glicose em outros tipos de açúcares, né? Então, em fucose, galactose, em glicoses modificadas, né? Glicosamina, acetilglicosamina e outros açúcares. Também converter ela em açúcares de 5 carbonos, então converter uma glicose numa ribose, por exemplo, que é o que acontece na vida das pentoses fosfato. A ribose é um importante precursor para a síntese de nucleotídeos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também mais no finalzinho do semestre, então essa ribose vem justamente desse metabolismo das pentoses fosfatadas. E além desse, também a gente vai falar hoje, então, sobre o armazenamento dessa glicose na forma de glicogênio. Existem, lógico, outros organismos, no caso as plantas, que convertem a glicose em outro tipo de polímero, que é o amido, né, amilose, amilopectina, mas nós, animais, vertebrados, né, e também alguns fungos, somos capazes, então, de estocar glicose na forma de glicogênio. Aqui só um esqueminha mostrando, então, os metabolismos que envolvem essas mobilizações. Então, a glicólise que a gente já tinha visto. A gente vai falar, então, um pouquinho hoje sobre a utilização da glicose para a formação de estoques de glicogênio, que é o processo de glicogênese, e a glicogenólise, que seria o processo inverso de mobilização das glicoses estocadas, então, para que elas possam ser aproveitadas pelos tecidos. Além desses metabolismos, também a gente vai falar sobre um outro metabolismo na próxima semana, que é a gliconeogênese, que permite ao organismo utilizar, então, alguns outros compostos que não são glicídios, como, por exemplo, lactato, para a formação de glicose, em condições mais específicas. Então, só relembrando aqui bem rapidamente como é que é a estrutura de glicogênio, então ele é uma estrutura ramificada de glicose, né, com várias glicoses ligadas entre si, são milhares de glicoses ligadas, né, no grânulo de glicogênio. Elas são todas só moléculas de glicose, ligadas por ligações alfa-4, como a gente vê aqui, são as lineares aqui, e pontos de ramificação com ligações alfa-6. Quando a gente compara o glicogênio, mesmo com a amilopectina, que é um polímero também ramificado de glicose, que a gente encontra na formação do amido, o glicogênio, mesmo assim, é uma molécula mais ramificada, ela tem muitos ramos, né, como se fosse uma árvore cheia de galhos, né, e esse conjunto grande de ramos formados é super importante para ajudar nesse metabolismo mais rápido do glicogênio, tanto para formar rapidamente o grânulo, como também para degradá-lo rapidamente quando for necessário, né, porque cada ramo desse polímero, ele compreende uma ponta por onde podem atuar as enzimas, que podem tanto acrescentar mais moléculas de glicose aqui nessas pontinhas, como também podem mobilizar, liberar as glicoses que estão ligadas aqui. Então, quanto mais ramos eu tenho nessa árvore, mais locais, né, de mobilização de glicose ou ligação de glicose eu tenho. Então, é um grânulo super ramificado, né, a gente tem, então, moléculas totalmente ramificadas. Aqui eu tenho uma fotografia de microscopia eletrônica mostrando um grânulo de glicogênio, então a gente consegue, inclusive, observar na microscopia eletrônica esses grânulos nas células. E eu vou voltar lá no comecinho, no primeiro slide da aula, só para a gente ter uma ideia de como é que fica esse grânulo, né? Essa figurinha aqui, cada bolinha que a gente vê aqui, na verdade, seria uma molécula de glicose, então são milhares de glicoses ligadas entre si. Cada grânulo de glicogênio sempre tem um núcleo onde o grânulo vai iniciar. Então, a partir dali se formam os primeiros galhos, né? E daí se ramificam em mais ou vários outros galhos, de modo a formar esse grânulo. Então, cada pontinha dessa aqui, que a gente vê no grânulo, é uma ponta onde eu posso ter atuação de enzimas que tanto podem sintetizar, aumentar mais esse grânulo, colocando mais moléculas de glicose aqui, como também eu posso ter enzimas ativadas nessas pontas que podem mobilizar o que está estocado, quebrando as ligações aqui para que essas glicoses sejam liberadas, né? Então, essa alta ramificação do polímero é bem importante para agilizar esse processo, para que tanto a formação como a degradação de glicogênio seja bem rápida. Vamos só voltar lá onde a gente estava. Aqui só destaquei os dois tipos de ligações, né? Então, tanto para formar como também para quebrar, né, essas ligações glicose-glicose, vou ter que ter enzimas, ou que formem ligações alfa-4 ou alfa-6, ou que também quebrem essas ligações alfa-4 e alfa-6.
Então, no nosso organismo, a gente tem esse metabolismo altamente regulado, né? A gente considera que os principais tecidos que estocam glicogênio, então, seriam o tecido muscular esquelético e o tecido hepático, né? E esses dois tecidos, então, têm estoques que podem ser bem interessantes. Aqui tem uma outra foto mostrando uma parte de um tecido com grânulos de glicogênio, que também bem eletrondensos, né, bem escuros, então podem ser facilmente observados em microscopia eletrônica. E esses grânulos, eles podem, então, eles têm uma dinâmica, né, eles podem ser formados e podem ficar maiores ou podem ficar menores, né, bem pequenininhos, depende do que o organismo precisa em relação à disponibilidade de glicose. Então, sempre que eu tenho muita glicose disponível, eu tenho uma regulação nesses tecidos que leva à ativação do processo de formação de glicogênio, que é a glicogênese. E quando a gente tem diminuição dos níveis de glicose ou uma alta demanda energética, níveis de glicose sanguíneos, no caso, né, a glicemia diminui, ou uma demanda energética aumentada, por exemplo, tecido muscular, a gente vai ter, então, a glicogenólise sendo ativada. Aqui eu coloquei um gráfico que mostra como é que seria a variação dos níveis de glicogênio presentes no fígado ao longo do dia, né? Então a gente vê que esses depósitos, eles não são uma coisa estática, né, que fica lá parado e não acontece, né, muita coisa por um certo tempo. Na verdade, eles estão constantemente sendo abastecidos, né, esses depósitos, e constantemente sendo mobilizados. Então a gente vê que os níveis de glicogênio hepático, eles variam bastante ao longo do dia. Então, pensando no início do dia, né, começando às 8 horas da manhã, logo depois do café da manhã, por exemplo, teria um nível, né, de glicogênio hepático que fica mais elevado, mas que tende a diminuir quando a gente chega perto da hora do almoço, né? Depois do almoço ele tende a aumentar de novo, aproximando-se da hora do jantar ele volta a diminuir, e depois do jantar ele volta a elevar. Mais ou menos metade da noite, os níveis voltam a cair de novo, né? E lá depois do café da manhã, eles voltam a aumentar. Então, parece uma montanha russa, né? Um sobe e desce de níveis de glicogênio aqui, mas que é importantíssimo para ajudar a manter, né, níveis de glicose adequados na nossa corrente sanguínea ao longo do dia, né? Esses depósitos, eles são mobilizados sempre que eu tiver um período maior de jejum, como acontece, por exemplo, antes do almoço, antes do jantar, ou durante a noite, antes do café da manhã. A gente vê que nesses períodos, os depósitos, eles diminuem, eles caem, né? E logo depois de uma refeição, eles vão aumentar. Então, essa dinâmica acontece todos os dias para ajudar a manter a nossa homeostase. Bem, daí tem mais uma perguntinha, né? Por que a gente armazena glicogênio se a gente também pode guardar outro tipo de composto carbonado, que é o triacilglicerol, formando os estoques de gorduras, né, no nosso organismo? Por que formar dois tipos de estoques, né? Por que não estocar só gordura? Por que estocar glicogênio também, né? Glicose na forma de glicogênio. O glicogênio, na verdade, as moléculas de glicose ligadas, né, elas apresenta um potencial, né, de formação de energia bem menor do que quando a gente compara com as gorduras, né? Ele é um composto menos reduzido que os ácidos graxos e, consequentemente, fornece menos energia quando for oxidado. Agora, por que será que a gente tem que ter esses dois estoques, né? Por que não manter só estoque de gorduras, manter estoque de glicose também no nosso organismo? O que vocês acham? Essa é uma pergunta bem interessante, né? Temos lá sugestões bem interessantes, né? O pessoal colocou aqui, deixa eu só pegar, acompanhar o chat. Um estoque mais acessível? Sim, Pedro, é um estoque mais acessível. Eu digo mais acessível no sentido, assim, de conseguir mobilizar o estoque de modo mais rápido, como a Gabriele também colocou lá, né? Uma maneira de eu conseguir obter energia de modo mais rápido, porque eu consigo mobilizar a glicose mais rapidamente, né? Mais rápido do que os ácidos graxos estocados no tecido adiposo. Sim. Também a Sara colocou lá, tem tecidos que só usam glicose, né, ou que tem preferência pelo uso de glicose. Então, não adianta eu ter um monte de ácido graxo estocado se os tecidos não vão utilizar, né? Então, é justamente nessa visão
que a gente justifica, né, porque o nosso organismo também estoca glicogênio. Então, são aspectos bem importantes. Embora a glicose renda menos em energia, né, quando a gente compara com os ácidos graxos, depois você vai ver já sobre isso nas próximas aulas, a gente tem essa questão diferenciada entre os nossos tecidos do organismo. Alguns preferem usar glicose, outros podem usar também ácidos graxos, né, enfim. Então, tem bastante variação em relação às preferências energéticas entre os diferentes tecidos. Então, eu coloquei aqui, né, por que estocar, então, glicogênio? Uma das justificativas é porque ele pode ajudar, então, a manter os nossos níveis de glicose sanguínea entre as refeições, né, através de uma degradação, então, que é regulada. Isso é super importante para os tecidos que têm preferência por utilização de glicose, como acontece com o tecido nervoso, e também para os tecidos que só usam glicose, como, por exemplo, os eritrócitos, ou as células da retina, da medula renal, né, que tem essa prioridade por utilizar glicose. Então, não adianta mobilizar ácido graxo, que elas não vão conseguir utilizar como fonte de energia. Além disso, também, a glicose presente no glicogênio, eu consigo mobilizar ela rapidamente, né? E por causa dessa rapidez na mobilização da glicose, no processo glicolítico também, a gente consegue, por exemplo, no músculo, fornecer, né, carbonos que sejam rapidamente depois usados para a formação de ATP, seja para um processo anaeróbio ou mesmo um processo aeróbio, né? Então, isso é bastante importante. Mobilização de ácidos graxos é bem mais lenta, né, demora mais para o tecido responder, até aumentar os níveis na corrente sanguínea, então isso dificulta um pouquinho a resposta, por exemplo, né, de uma resposta rápida para a gente poder, muitas vezes, pensando numa idade mais antiga assim, da humanidade, né, correr, fugir de um predador, enfim, eu não posso esperar, né, alguns segundos, tenho que responder quase de modo imediato para fugir, né, ocorrer, enfim, de alguma ameaça, então é uma maneira bem importante de mobilizar essa glicose. E outra coisa bem interessante também em relação à glicose é que os tecidos eles podem usar a glicose como fonte de energia mesmo em baixas tensões de oxigênio, né, coisa que não a gente não consegue fazer utilizando o ácido graxo. Metabolismo de ácido graxo eu consigo fazer só na presença de oxigênio, né? Então, se eu tiver baixos níveis de oxigênio, a oxidação de ácidos graxos não vai acontecer. Diferente do que a gente vê para a glicose, a gente já tinha visto, né, que o tecido muscular, por exemplo, esquelético, ele faz glicólise anaeróbia, né? A gente consegue, lógico, obter menos energia, mas consigo formar alguma coisa, consigo, de modo rápido, fugir de um predador que esteja me ameaçando, né? Então, isso é um aspecto bem importante também. O que a gente conhece hoje em relação ao glicogênio, boa parte do que a gente conhece do seu metabolismo se deve a estudos feitos ao longo de muitos anos por vários bioquímicos, né? Um casal de bioquímicos bem importante é o casal Core, né? O Cal e a Gert Core. Eles fizeram vários estudos com músculos, né, de pombo que eles usavam na época, e eles conseguiram detalhar mais aspectos em relação ao metabolismo de glicose, né, propuseram o ciclo do lactato-glicose, que acontece entre músculo e fígado, e em virtude das descobertas, a gente conhece esse ciclo como o ciclo de Core, né, então, pelos estudos que o casal realizou. Também eles contribuíram bastante para entender metabolismo de glicogênio, de estudos feitos no início do século XX, e também de algumas doenças que envolvem armazenamento de glicogênio também, que eles ajudaram também em alguns estudos. E em virtude da importância desses estudos realizados, eles receberam o Nobel de Fisiologia na década de 40, junto no mesmo ano com um pesquisador argentino. Bem, então a gente vai começar a conversa sobre o metabolismo do glicogênio, falando um pouquinho sobre a sua formação, então o processo de glicogênese. Esse processo é bem importante para fazer as poupanças de glicose, que eu digo, nos tecidos, né? E quando a gente compara os dois que mantêm estoques, né, principais no nosso organismo, tecido hepático e muscular, eles podem abrigar quantidades diferentes, né, de glicogênio estocado. Os estoques hepáticos, eles são geralmente menores, nessa faixa de 100 gramas, mais ou menos, para um indivíduo de um peso médio de 70 quilos, né? E os estoques de glicogênio muscular, eles podem variar nessa faixa dos 200, 300, mas dependendo da atividade física que a pessoa faça, esses estoques, eles podem também aumentar.
aumentar, né? Estudos vários já feitos ao longo de alguns anos, né, têm mostrado que se a pessoa faz atividade física de modo mais frequente, a tendência é que ela também aumente seus estoques de glicogênio, né? Então, isso também ajuda a manter, né, por causa de uma demanda maior de energia, né, uma quantidade de glicose maior para estar disponível. Então, eu posso ter estoques, às vezes, que podem chegar até a faixa de 700, 800 gramas, dependendo da atividade física que a pessoa faça. E esse processo de glicogênese, então, busca ligar moléculas de glicose uma a uma para a formação do polímero de glicogênio. Então, eu tenho ligações que podem ser nas porções lineares, ligações alfa 4, e também pontos de ramificação que podem ser criados, inclusive pontos novos, né, com ramificações, com ligações alfa 6. Aqui só um detalhe dessa questão em relação à construção da molécula, né? E para acrescentar novas moléculas de glicose, sempre o organismo vai acrescentar essas moléculas nas pontas, que eu digo, né, extremidades não redutoras, que compreendem aqui esse carbono, que é o carbono 4 dessa glicose que já foi ligada, né? Esse carbono aqui é um carbono não redutor, diferente, por exemplo, desse resíduo aqui, que tem um carbono, né, na posição 1 aqui, que é um carbono redutor. Então, quimicamente é mais favorável acrescentar novas glicoses a partir dessa ponta não redutora. Então, quando a gente entende lá o polímero ramificado, todas as pontas que a gente vê aqui são pontas todas não redutoras, né, onde acontece, então, a ligação, podem acontecer, né, pode acontecer ligação de novas moléculas de glicose. Bem, como é que é o processo, então, ele vai acontecer? Eu coloquei alguns detalhes em relação a algumas partes do processo aqui, só para a gente entender como é que aconteceria, né? Então, uma vez a glicose dentro das células, pensando tanto no tecido muscular esquelético como no tecido hepático, essa glicose, ela, para entrar no processo de glicogênese, ela também precisa ser fosforilada, né? Então, preciso formar a glicose 6-fosfato. E a enzima que faz isso é uma hexoquinase, no caso no músculo, ou a glicoquinase, que é a isoforma que a gente encontra no tecido hepático, né? Lembrem que até tinha uma questão na prova sobre isso, né, a diferença de perfil de atividade enzimática em relação a essas duas quinases, né. A hexoquinase é aquela enzima que tem um KM bastante pequenininho, né, o que indica que ela tem uma alta afinidade por se ligar à glicose e promover o processo de fosforilação da glicose, né. Já a glicoquinase, não sei se você se recorda, mas tem aquele gráfico mais em S, assim, né, ou seja, ela tem uma afinidade que aumenta com o aumento da concentração de glicose. Então, isso é um diferencial bem interessante para os dois tecidos, né, que permite a gente entender algumas coisas que acontecem nesse processo de glicogênese. Quando a gente pensa num nível de glicose, né, o nosso organismo, enfim, lógico, quanto mais glicose disponível, mais fácil formar os estoques, né, mas se eu tenho uma condição que favorece a glicogênese, né, mas não tenho muita quantidade de glicose disponível ainda, tem alguma glicose disponível, mas não assim, altíssimos níveis de glicose, qual dos dois tecidos iria iniciar o processo de glicogênese primeiro? O tecido hepático ou o tecido muscular esquelético? O que vocês acham? Pensando na atividade dessas duas enzimas, a hexoquinase e a glicoquinase. Lembrando que para a glicose ser ligada no glicogênio, ela precisa ser fosforilada, né? Qual tecido iria primeiramente fazer estoques de glicogênio? O músculo, por quê? Por causa da atividade da hexoquinase, né? Lembram que ela tem uma afinidade muito alta por glicose, então se entrou glicose dentro do músculo, pá, fosforila. Entrou glicose, fosforila. Essa glicose, depois de fosforilada, ela pode seguir a via glicolítica, mas se ela estiver presente em maior quantidade, via regulação também hormonal, principalmente, a gente pode ter essa glicose sendo usada, então, para fazer estoques, né, fazer a poupança de glicose no músculo. Agora, como é que o fígado vai fazer estoques?
só quando eu tiver muita glicose. Então, isso vai acontecer logo depois de uma refeição, que é o que a gente viu naquele perfil do gráfico do nível de glicogênio hepático, né? A gente viu que o nível de glicogênio hepático aumenta logo depois de uma refeição. O muscular também vai aumentar, mas ele aumenta primeiro, é o primeiro tecido que responde, né, à glicogênese em virtude dessa diferença em relação à atuação das duas enzimas que fosforilam a glicose, né? Então, isso é um perfil diferenciado dos dois tecidos, mas tem relação com o papel de cada um, né? E a importância da glicose, né, para o seu metabolismo dos tecidos também, outros do nosso corpo, tá? Então, vamos continuar. Então, depois de formar a glicose 6-fosfato, via atuação de glicoquinase ou hexoquinase, é preciso mudar a posição desse fosfato no carbono 6 aqui para o carbono 1, né, para poder ativar esse carbono para fazer depois a ligação com o glicogênio já pré-formado. Então, acontece essa mudança de posição de ligação do fosfato, só do carbono 6 aqui, para o carbono 1 da glicose, por isso que a gente tem conversão de glicose 6-fosfato em glicose 1-fosfato. Quem catalisa a reação? Fosfoglicomutase. Bem, mas só esse fosfato aqui na glicose não é suficiente para impulsionar a ligação no glicogênio já pré-formado. Eu preciso dar um plus a mais em relação a essa ativação. Então, o organismo, na verdade, o que ele faz? Ele liga mais um composto ali com mais um fosfato para formar um composto de ligação fosfato de mais alta energia, que daí com uma hidrólise, né, da ligação propiciaria, então, a condensação, uma ligação de condensação, então, com o glicogênio. Então, na próxima etapa, acontece a ativação da glicose 1-fosfato. Quem catalisa a reação é essa enzima, glicose 1-fosfato, uridiltransferase. Ela é uma transferase, ela transfere um resíduo de uridila à glicose 1-fosfato, que é a reação que a gente vê aqui do ladinho. Então, eu tenho a glicose com fosfato ligado e aqui o UTP, que é uma molécula equivalente ao ATP. A única diferença dela é que, ao invés de ter uma adenina aqui eu tenho uma uracila. E daí eu tenho a ligação de parte, né, desse UTP com a glicose. Então, na verdade, o que vai acontecer? A ligação aqui desse fosfato com esse fosfato e saem dois fosfatos, um pirofosfato aqui a partir dessa ligação. Então, eu tenho uma glicose, dois fosfatos e, né, o nucleotídeo aqui associado. Essa molécula aqui é o uridil, né, e ele, então, é um UDP e não um UTP, porque ele só tem dois fosfatos associados à glicose, então eu chamo de UDP-glicose ou glicose-UDP. E esses dois fosfatos que saem aqui são dois fosfatos que formam um composto que é o pirofosfato. E quando acontece a hidrólise desse composto, também eu tenho um plus a mais de energia que propiciaria, né, essa reação que depois vai facilitar a ligação, né, de condensação da glicose com o glicogênio. Então, o composto formado é esse daqui, uma glicose com dois fosfatos, né, ligada com dois fosfatos que estão associados aqui à uridina. Então, aqui eu teria o UDP, seria tudo isso daqui, né, com os dois fosfatos associados, e aqui a glicose. É uma glicose ativada, resumindo, é isso. E daí a próxima etapa é só incorporar, então, essa glicose no polímero de glicogênio. Quem catalisa essa reação é a glicogênio sintase. Essa enzima é importante vocês lembrarem, tá? Porque essa aqui vai sofrer o processo de regulação, inclusive depois hormonal também, para intensificar o processo de glicogênese ou para bloquear esse processo. Então, o papel dela é só catalisar, então, essa reação de condensação, onde eu tenho daí a ligação de mais uma glicose ao polímero previamente formado, né? E ela é capaz, então, de ligar essas glicoses se eu tiver já uma cadeia de pelo menos 4 glicoses aqui associadas. E a ligação que ela vai catalisar sempre é uma ligação alfa-1,4. Então, sempre alongando, né, uma cadeia já existente de glicoses ligadas entre si. Então, o balanço energético da glicogênese seria
Qual, né? Lembrando desde o começo do processo, quando a glicose entra no tecido hepático ou tecido muscular, a primeira reação que vai acontecer é a reação de fosforilação da glicose, formando glicose 6-fosfato. Então, aqui já se gasta um fosfato de ATP. Depois a gente tem mudança de posição de fosfatos, ativação da glicose com ligação de UTP, e aqui também a gente tem gasto de mais um fosfato, né? E daí a gente tem, lógico, a formação depois no final, quando a gente tem a ligação da glicose no polímero de glicogênio, né, a gente tem a liberação desse UDP, o UDP se converte depois em UTP, e o pirofosfato liberado nessa ligação de ativação da glicose aqui também é hidrolisado. Então, aqui embaixo tem o balanço geral desse processo de glicogênese. Então, a partir de uma glicose, a gente tem que investir 2 ATPs para ativar essa glicose, para que ela possa, então, ser acrescentada ao polímero de glicogênio. Na ideia, a gente tem liberação de 2 ATPs e 2 fosfatos. Então, o balanço final seria esse que a gente vê aqui embaixo, nessa reação em azul. Aqui mais um resuminho desse processo, né? Então, as etapas todas aqui. E além da enzima da glicogênio sintase, a gente tem uma outra enzima importante de síntese de glicogênio, que é a enzima ramificadora, que é aquela que catalisa a adição de glicoses com ligação alfa-1,6, né? Então, ela tem esse papel de fazer os processos de ramificação. Então, o que ela vai fazer? A enzima ramificadora, diferente da glicogênio sintase, que vai acrescentar glicose uma por uma ali no polímero de glicogênio, e isso em várias pontas, né, ao mesmo tempo, então eu tenho muitas glicogênio sintases que atuam em muitas pontas do grânulo de glicogênio. Junto também com essa glicogênio sintase, a gente vai encontrar uma outra enzima, que é a enzima ramificadora. Essa enzima, ela sempre vai fazer uma transferência, né, para formar novos ramos, de 6 a 7 unidades de glicose de uma cadeia já pré-formada, para uma posição, então, que dista 4 glicoses de um outro ponto de ramificação, pelo menos uma distância de 4 glicoses aqui, né? E assim ela forma um novo ramo, naquela grande árvore de glicogênio. Então, uma ligação alfa-1,6 com essa tripa de glicoses que ficam ligadas aqui, então, nesse novo ramo, né? Essa enzima é uma enzima super importante, né? Porque a gente vai pensar, mas ela só faz os ramos, né? Será que ela é tão importante assim? Ela é muito importante. Porque quanto mais ramos eu tenho no glicogênio, isso aumenta a solubilidade dele, e também eu vou criando mais pontas, né, de galhos, que são locais tanto para ligação de mais glicose, como também são pontas que, quando a gente pensa na degradação, na glicogenólise, são mais pontas que podem ajudar a mobilizar a glicose mais rapidamente. Então, são pontos terminais importantes, tanto para a degradação, como também para a síntese rápida. E a gente conhece essa enzima também como enzima alfa-1,4, alfa-1,6, transglicosilase, né, uma enzima de transferência de uma cadeia curta de glicoses. Bem, e para fechar essa parte, então, em relação à glicogênese, eu coloquei só uma informação a mais em relação à glicogenina, né? O que é a glicogenina? A glicogenina é uma proteína, na verdade é uma enzima também, que a gente encontra em todos os núcleos dos grânulos de glicogênio. Todos eles vão começar sempre na glicogenina, né? Então, ela vai fornecer esse núcleo iniciador para a síntese, e ela tem uma atividade de autoglicosilação. Então, para que o grânulo seja aumentado, tem que ter a atuação da glicogênio sintase da enzima ramificadora. Só que essas enzimas conseguem atuar no glicogênio já quando eu tenho um pedaço pré-formado. Então, para fazer essa formação inicial do glicogênio, a gente tem a atuação da glicogenina. Ela vai adicionando as primeiras glicoses na sua própria estrutura, então ela faz um processo de autoglicosilação, e ela vai acrescentando a glicose em risos de tirosina, na própria proteína mesmo, né? E daí ela vai alongando isso, colocando mais glicoses ligadas ali, até formar um segmento de mais ou menos 8 glicoses associadas. A partir desse tamanho de cadeia, né, de glicogênio, daí eu já posso ter a atuação das duas enzimas, glicogênio sintase e enzima ramificadora, que elas podem começar, né, a alongar mais a cadeia, e não só alongar, mas criar ramos também nessa cadeia pré-formada. Então, tudo começa na glicogenina, né?
E quando a gente pensa na degradação de glicogênio, né, a gente pode ter degradação bastante intensa, com os glânulos ficando bem pequenininhos, mas esse núcleo da glicogenina, ele nunca vai ser desfeito. Então, a gente sempre vai manter esses núcleos já performados, né? Então, não vou decompor todo o polímero até o fim, digamos assim, com a última glicose, né, que foi, a primeira glicose, desculpem, que foi adicionada. Então, o que o organismo faz é encurtar o polímero, né, e removendo as glicoses, encurtando, né, e reduzindo ele, mas nunca chegar até o núcleo do glicogênio, porque se mantém esse núcleo para, quando tiver glicose novamente em quantidade adequada, para que ele possa novamente crescer, né, a partir dele, e os grânulos, então, podem ficar novamente maiores. Aqui só uma outra visão, então, desse mecanismo. Então, a glicogenina é uma proteína que tem essa atividade enzimática de autoglicosilação. Então, ela mesma, né, faz esse processo de catálise, né, para alongar essa cadeia em várias glicoses. Depois de uma cadeia já alongada, daí sim a glicogênio-sintase pode fazer, então, a adição de mais moléculas de glicose. E a partir desses 8 glicoses, então, essa cadeia alonga e também pode formar ramos, né, vários, para dar estrutura, então, para o glândula de glicogênio. Bem, então vimos aspectos em relação à glicogênese, né? O que que é importante lembrar do processo de glicogênese? Que ela sempre vai iniciar em grânulos de glicogênio formados a partir da glicogenina. Ela vai colocar os primeiros resíduos de glicose para a formação do grânulo. A partir desses primeiros resíduos colocados, a gente tem a atuação, né, da glicogênio-sintase e enzima ramificadora, né? E elas catalisam, então, esse crescimento do grânulo, respeitando sempre condições, né, de disponibilidade de glicose nos dois tecidos, tanto o tecido muscular como o tecido hepático também.